Olá, boa tarde. Melhor escolha deste sábado está começando com as novidades no universo da construção civil e na arquitetura. E nesta edição o programa vai mostrar como usar o Feng Shui na decoração para trazer mais sensação de bem-estar à nossa casa. A técnica milenar chinesa ajuda a reduzir o estresse. Está pensando em dar cara nova ao lavabo? A gente traz dicas de modelos de cubas. Opções não faltam. Muitas vezes as cubas ficam entre os últimos itens a serem escolhidos. E dependendo da escolha, o banheiro pode ganhar não só mais beleza, como personalidade. E durante agosto, mês de aniversário da capital paraibana, a gente vai mostrar destaques de aspectos arquitetônicos históricos de João Pessoa. Como uma planta desenhada em 1858 que mostra a dimensão da cidade por mais de 350 anos. O Melhor Escolha deste sábado está só começando. Estudo que propõe organizar a vida em sintonia com a natureza para trazer mais beleza e harmonia. Essa é a proposta do Feng Shui, técnica milenar chinesa que dá dicas também de como organizar objetos e cores na nossa casa para trazer mais sensação de bem-estar. Vamos conhecer. Coisa melhor do que chegar em casa e ter aquela sensação de aconchego, de tranquilidade e de paz, pois isso é possível por meio de uma técnica milenar que proporciona a harmonização dos ambientes. Eu estou falando do Feng Shui. A técnica tem como princípio organizar a vida do ser humano com a ajuda da natureza. São vários os elementos que no ambiente ajudam na harmonização. Alguns deles naturais. Tem ainda aqueles artificiais, mas que também cumprem um papel importante nos ambientes. Além de todos esses elementos, algumas técnicas do Feng Shui passam pela organização e decoração dos ambientes, que também ajudam a deixar os lares mais saudáveis e harmoniosos. Na sala, na entrada da casa. A entrada da casa é pra gente ter cuidado, que é o cartão de visita, né? O que é que você quer passar? Qual a mensagem que você quer passar para quem entra na sua casa? Então, que seja a sua cara o mais autêntico possível, com elementos que remetem... Bom, se você é um esportista, que ali, né? Eu remo. Então, que ali tem algum elemento assim, que fique com a sua personalidade, né? Um erro básico seria o sofá de costa para a porta. E você poderia, atrás do sofá, colocar alguma mesinha, um elemento com plantas ali, porta-retratos, e que traga aconchego. Mas não vamos pirar. Se for a única solução, ok, vamos criar curas. Uma sala também muito atravancada. Pensar, só ficar em casa realmente o que precisa, né? Muitas vezes a gente tem, não, mas eu gosto tanto, e ter aquele apego. Eu acho que um ambiente livre, circulação livre para a energia do Feng Shui fluir e a leveza, né? O movimento e a fluidez. Cozinha. Cozinha é uma pergunta também, né? Todo mundo pergunta de cozinha. Um erro básico, assim, que todo mundo questiona e que hoje ainda não tem muita escapatória: fogão e geladeira próximo, ou fogão e pia próximo, porque a energia do fogo e da água são contrárias, né? A água apaga o fogo. Bom, tem situações que não dá, não tem como, ambientes cada vez menores, mais reduzidos. Aí a gente tem, assim, N coisas que a gente pode utilizar. Planta, a gente pode usar espelho também. Quando o fogão fica de costa para a entrada, você não está vendo sua cozinha, o único lugar viável, é bom ter um espelho, porque quem está preparando a comida, e o fogão, ele simboliza a prosperidade, né? Então, é bom que o fogão esteja sempre limpo, organizado. E se ele puder ficar visível para quem chega, hoje as cozinhas americanas, né? Você interage com o ambiente da sala, é bacana. Se não, põe um espelho ali, uma colher de pau que neutraliza essas energias contrárias, lá fazendo, às vezes, né, até pode ser um vasinho cheio de colher de pau, fica bacana, fica despojado. Banheiro também é uma dúvida, fiquei pensando agora. Geralmente os banheiros são pequenos, não tem boa luminosidade, né, dificulta colocar planta, não tem circulação. Então, é legal que a gente deixe porta do banheiro fechada e vaso tampado.
Se não tem luminosidade, providenciar alguma luminária e tal, para deixar sempre ali. Agora você pode lançar a mão de aromaterapia no banheiro, um banheiro cheiroso, tem né, que você vai trocando de aroma. Vela, né? E planta. Quais são as plantas boas para banheiro? Eu sugeria o lírio da paz, eu acho bacana, que ele aguenta uma luminosidade indireta, e também as suculentas. Quem gosta de cactos e suculentas, que tem muitos colecionadores, né, hoje em dia. Quarto sempre janelas abertas, se possível quarto que entre sol, abre tudo, deixa entrar. Cor, eu acho que é uma coisa que você pode brincar na casa inteira, mas é um lugar que vale a pena. Quem tem medo, muita gente tem medo, né, de errar. Não gostou, pinta de novo, vai brincando com cores. Cores nas almofadas, nas cortinas. Agora, erros básicos que é bom a gente evitar no quarto. A cabeceira da cama na parede onde passa a tubulação do banheiro. Se for possível, evitar, né? Porque ali, para o Feng Shui, ali vai passando toda a tubulação, levando água e misturando essa energia e vai sugando a tua energia. Eu acho que também a cabeceira da cama de costa para a porta do quarto. Não é bom que sempre você veja quem está entrando. A ideia é essa, porque quando você não está vendo, seja até num restaurante, um lugar assim que você senta e não vê a entrada, te dá uma sensação de insegurança, de que você não está no controle, não está vendo o que pode acontecer, o que pode vir. E isso, a vida toda, você passa horas dormindo. A gente pensa que não, mas acaba acumulando ali e trazendo sensações, né, de insegurança, de medo, pesadelo, enfim. Muda os objetos de lugar, tira daqui, põe ali. Isso é legal, fazer essa movimentação. Muito legal, né? Tudo que propõe trazer mais bem-estar para a nossa vida é sempre muito bem-vindo. A gente faz agora uma pausa e na volta, se você está pensando em dar uma cara nova para o lavabo, a gente traz dicas de modelos de cuba adequados para o seu ambiente. O programa volta já. E aí, meu amigo, hoje depois de comer eu senti um enjoo, senti um mal-estar. Bate, você sabia que isso pode ser o seu fígado reclamando? E se ele reclamar, você pode contar com o Xantinon. Ele ajuda no bom funcionamento do fígado. Ah, eu conheço. Mas você sabia que um dos produtos da família está de cara nova? A fórmula e o tamanho continuam os mesmos. O que mudou foi só a embalagem do flaconete. Agora está muito mais prático de usar. O fígado atacou? Xantinon. É fácil descobrir por que você assiste a gente. Fora da TV, cultivamos os seus sonhos e os seus ideais. Como você, também temos a nossa família, o nosso dia a dia. Gostamos de cantar, cozinhar e fazer amigos. Também preservamos a natureza, cuidamos da saúde, curtimos e compartilhamos emoções. E o que é mais importante, estamos sempre em todos os lugares e com a mesma alegria. Na verdade, somos iguais a você e gostamos muito do que fazemos. Por isso, até mesmo quando estamos de cara limpa, temos a sua cara, o seu olhar e a sua força de trabalho. Obrigado mais uma vez por escolher a gente. A todos, a nossa gratidão e o compromisso de fazer sempre mais e melhor para você. TV Correio Record. Somos como você. A história de vida dele é uma lição. Você vai conhecer o Nicolas, o soldadinho do Maranhão. E tudo isso que ele faz, esse esforço, é para ajudar a mãezinha dele, que ele chama de minha rainha. E ainda... Eu achei que você estava me atirando. Falei, agora vai. A humorista que fez sucesso como a Gaga de Ilhéus reencontra sua mãe. Todos os teus sonhos podem virar realidade, sim. Hora do Faro. Os itens que trazem mais charme não podem faltar nos banheiros são as cubas. E elas aparecem em vários formatos, tamanhos, cores, tudo para se adequar ao ambiente e também trazer mais design. Quer dar nova cara ao lavabo? Olha só as opções. No banheiro
banheiro elas podem passar despercebidas ou roubar completamente a cena. São tantos os modelos e estilos que fazem as cubas se encaixarem em qualquer projeto ou orçamento. Muitas vezes as cubas ficam entre os últimos itens a serem escolhidos e, dependendo da escolha, o banheiro pode ganhar não só mais beleza, como personalidade. Temos a de encaixe, a de semi-encaixe, as cubas de apoio, cuba de sobrepor. Então, nós temos um universo de cubas, de formatos, de cores, diversificadas, que variam de bolso para bolso a partir de R$60 e que podem ir até o valor de R$1.000, R$1.200, valores variados para todo tipo de bolso e de público. Os tipos são voltados para atender ao gosto de cada pessoa, às especificidades do projeto desenvolvido para o banheiro e, claro, ao orçamento. E se você não tem ideia como fazer essa escolha, aí vai a ajuda de quem entende. A mais em conta é aquela que a gente já conhece há muito tempo, que é aquela de embutir, que fica embutida mesmo embaixo do granito, é a mais em conta que a gente tem. E dela a gente tem uma variedade muito grande. Ela é ideal, eu sempre falo isso, para um ambiente que a pessoa é um pouco desastrada às vezes, vai lavar o rosto, aí molha muito, ela tem uma facilidade de escoar a água. Para criança também, para um banheiro menor, que ela é aquela cubinha que pode ficar menor. Tem a cuba de apoio também, A cuba de apoio tem várias delas que acaba sendo uma peça decorativa, que é de madeira, que é de vidro, que é pintada. E você tem que ter cuidado porque determinado material pode ser danificado devido ao banheiro que estiver, por exemplo, se não for um lavabo, se for um banheiro que seja usado para chuveiro, essas coisas todas, o vapor pode danificar a cuba, entendeu? Então, assim, tem várias situações. A cuba também de apoio, ela também tem a vantagem de ser apoiada em cima da bancada. Isso possibilita que embaixo você tenha um espaço maior para ter móveis. Você tem que se preocupar com a torneira que vai ser usada. Também tem a cuba de semi-encaixe, que é aquela cuba que vem e encaixa. A metade dela fica presa e a outra fica para fora. Ideal para banheiros menores, que só tem um espaço pequeno do granito. Tem um outro tipo de cuba que vem se tornando tendência e que não é encontrado em lojas de materiais de construção. São as esculpidas, ou seja, feitas sob a encomenda. Ela faz parte da bancada. A bancada fica inteira, a cuba fica lá, então fica uma coisa bem reta, uma coisa limpa, bonita. São vários materiais que podem ser usados, desde a madeira, desde o porcelanato, do granito. Então, assim, tem uma variedade de tanto revestimento, cores e tamanhos. E olha, durante agosto, mês de aniversário da capital, a gente vai mostrar conteúdos que destacam aspectos arquitetônicos e históricos da cidade. Depois do intervalo, você vai ver uma reportagem que mostra a dimensão da capital durante mais de 350 anos, numa planta desenhada em 1858. O Melhor Escolha volta já. Ambiente aconchegante, chefes incríveis e pratos com sabores irresistíveis. Viva uma experiência gastronômica única nos restaurantes Now, Tio Armênio e o recém-chegado Santa Grelha. O espaço gourmet do Manaíra Shopping é o lugar certo para celebrar a vida e as conquistas. Reúna os amigos e venha curtir momentos com a gente. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Em algum lugar, pessoas de todo canto da terra estão dividindo as histórias que viveram pelo mundo. E se você fosse uma delas? The world is full of amazing people who don't speak a word of Portuguese. And you don't want to miss a chance of meeting us. Quer aprender inglês de verdade e ainda ir e voltar para casa sem pagar nada? Então aproveite! Na KNN Idiomas de Bahia e dos Bancários, alunos até 14 anos têm transporte grátis. Ligue e garanta a sua vaga. Nossa, o carro não voa!
Melhor Escolha está de volta e olha, durante agosto, mês de aniversário da capital, a gente vai mostrar conteúdos que destacam aspectos históricos e arquitetônicos da cidade. Na reportagem de hoje, você vai ver uma planta desenhada em 1858 que mostra como foi a dimensão da capital por mais de 350 anos. Vamos ver. Da sacada do hotel construído há quase 100 anos, uma vista cinematográfica do curso do Rio Paraíba. A paisagem é marco da fundação da terceira capital mais antiga do país. Professor, sem rio não tem cidade, né? O nome da capitania, província e estado é Paraíba, né? O nome vem do rio, né? Nós temos aqui o que seria, metaforicamente, uma estrada líquida, né? Então, ou uma avenida líquida, né? Que ligava o interior, a região produtora de cana e de gado também, das fazendas de gado do interior, ao exterior, né? Então, via Cabedelo, via o porto aqui do Varadouro, indo em direção a Cabedelo e entrando no Oceano Atlântico, e aí você está conectado, né? São as conexões do mundo entre os séculos XVI e XIX. Professor do Departamento de História na Universidade Federal da Paraíba, Ângelo Emílio Pessoa estuda documentos antigos que registram fatos do cotidiano de João Pessoa, da fundação ao início do século XX. Os arquivos mostram situações curiosas, como a dimensão da cidade durante mais de 300 anos, detalhada em uma planta que foi desenhada em 1858. O então presidente da província, que seria equivalente ao que hoje é o governador do estado, ele manda um engenheiro chamado Alfredo de Barros e Vasconcelos fazer o levantamento do território urbano da cidade. Para dar uma ideia geral, o que é que seria a cidade até meados do século XIX. Então imagine, de finais do século XVI até meados do século XIX, quase que 250 anos. A cidade ia mais ou menos aqui do Porto do Capim, segue aqui pelo Varadouro, até as alturas do cemitério Senhor da Boa Sentença. Teríamos aqui essa região que corresponderia ao Cordão Encarnado, chegando no início das Trincheiras, né? Passando nessa direção ao norte, nós passaríamos próximos da Lagoa, aqui seria equivalente à Rua Direita, né? Que é a Duque de Caxias, né? A Visconde de Pelotas, 13 de Maio, aquelas ruas próximas da Lagoa, que já é uma área ainda não urbanizada, né? Supõe-se que pudesse ter casas de pessoas pobres, palhoças e tal, mas era uma área não urbanizada. E chegando aqui nessa metade de Tambiá, passaria aqui por trás da igreja do convento franciscano, voltando para o Porto Capim. Então você imagine que hoje em dia é um espaço pequeno para o que é a cidade de João Pessoa, mas era toda a cidade da Paraíba. Outra curiosidade era a distribuição de água durante a colonização e urbanização da capital. Durante mais de 350 anos, os moradores encontraram água em fontes espalhadas pelas férteis terras de uma cidade pontilhada por belezas naturais. Fontes como a de Santo Antônio, construída em 1717 para os frades. O chafariz, com mais de 300 anos, fica nos limites do complexo da Igreja São Francisco. De muitas dessas fontes de água, hoje só restam marcos simbólicos. Estamos chegando próximos da antiga Bica dos Milagres, né? Que era um dos principais lugares de abastecimento de água da velha cidade, desde Filipeia, Paraíba, né? Nós temos ainda a marca da antiga chafariz aqui, onde teria ali as torneiras, né? E temos uma data aqui no alto, né? 1849, ainda o restinho da data, né? Ela tinha, com certeza era mais ornamentada e tudo, e é um resquício que sobrou exatamente desse que talvez fosse um dos principais ou talvez o principal ponto de abastecimento de água da cidade. Ela desce aqui desse morro, né, por trás do Mosteiro de São Bento, existe algum olho d'água dentro, ainda tem a parte toda da vegetação, né,
Acho que as pessoas visitando lá e descendo o morro, deve existir em algum canto o antigo olho d'água. O professor conta que na análise de documentos antigos, ele e outros pesquisadores descobriram a localização de uma das fontes de água mais importantes da época da colonização, entre a Rua das Trincheiras e a Ilha do Bispo. O marco histórico e natural fica na propriedade da família do seu Vanderly Soares. O aposentado nos recebeu num lugar que lembra um sítio. A gente está aqui em pleno centro de João Pessoa, né? Tem até um prédio ali, ó. A gente percebe prédios, habitações. Mas olha aqui a fartura desse recurso natural, né, professor? Nós estamos aqui, ó, veja. Trincheiras aqui em cima, Ilha do Bispo aqui embaixo, né? E essa vertente aqui, né, descendo o morro, onde há muito afloramento de água. Daqui a gente vê o ponto onde fica uma das nascentes naturais de João Pessoa. A gente não consegue ir até lá porque o acesso é difícil, mas a água vem jorrar aqui, ó, na cacimba do povo. Professor? Bom, e exatamente, veja, um dos requisitos para você habitar um lugar é ter água, né? Ela é a maior riqueza, talvez, que tenha. E aqui era um dos lugares mais importantes, onde a população da velha Paraíba vinha se abastecer com água, né? Há várias bicas e cacimbas, né, ao longo da cidade, algumas nem mais existem, foram soterradas. E é um lugar que hoje é muito pouco conhecido. Acredito que seja a primeira vez que esteja sendo filmado, assim, registrado para uma televisão, né? Não me consta, né, que ainda não tinha vindo. Particularmente é a segunda vez que eu venho aqui e é um desses lugares surpreendentes, né, na cidade. Sempre que vem aqui, seu Vanderly não resiste aos encantos da fonte, não só de água, mas de muitas memórias. A gente tomava banho aqui, vinha gente de fora, tomava banho também aqui, porque meu pai aqui criava gado, aí não ia no carro todo mundo. Aí ele tem essa relíquia aqui, por aqui a água mais limpa que nós temos só essa daqui. A pequena planta da antiga João Pessoa não dá a dimensão de quantas histórias e curiosidades vamos encontrando em cada rua, em cada fachada. Não é à toa que todo o centro antigo é tombado pelo INFAM, como patrimônio histórico e artístico nacional. A exuberante coleção de prédios seculares nos leva a uma viagem por diferentes épocas. O passado não é um só passado, são vários passados, né, que estão registrados aqui nesse patrimônio arquitetônico. A igreja mesmo de São Frei Pedro Gonçalves, né, ela, assim como outras, elas vão tendo templos primitivos, muito rústicos, né, muito iniciais, feitos com materiais mais precários, e à medida em que a cidade vai crescendo, esses templos primitivos vão sendo demolidos e vão sendo construídas igrejas mais imponentes. Então o que a gente vai encontrar são umas espécies assim de restos de épocas, né? Então coisas do século XVI, outras do século XVII. Então à medida em que se vai pesquisando, se vai descobrindo esses indícios. E era aqui nos Casarios Coloridos que as atividades comerciais aconteciam e ainda acontecem, assim, em menor escala, né? Mudou, por exemplo, certas características do comércio. Porque você vai tendo exatamente a expansão da cidade, novos bairros vão surgindo, feiras livres, áreas comerciais. Você imagina, por exemplo, a Josefa Taveira em Mangabeira. É uma rua que tem uma intensa atividade comercial. Há 50 anos atrás não existia rua, o bairro de Mangabeira. Então, o que é que você tem? Você tinha uma população mais concentrada nessa área e aqui havia, de fato, né, digamos assim, o comércio mais pujante da cidade. Um shopping center a céu aberto, né? É uma espécie de grande shopping center, né, no qual as atividades estavam mais concentradas. À medida em que a cidade se expande, essas atividades vão indo para outros lugares. Ao longo dos séculos, quantas diferenças no cotidiano e no desenho urbano da capital. A cidade cresceu, se expandiu para 64 bairros, mas o lugar onde tudo começou segue como uma sólida base que sempre relembra as origens. Portas para o passado, janelas para o futuro.
como o antigo hotel que hoje recebe atividades culturais, como o projeto Casa das Artes, que oferece formação artística para crianças e jovens de escolas municipais da capital. Ele é uma estrutura criada para hospedagem, né? E depois ele perde essa função e essa função vai ser retomada em outras características, né? Ele se torna efetivamente um espaço cultural da cidade, tanto turístico como de festas, atividades, noivas que vão, enfim, bater fotos ali na véspera do casamento para pegar o cenário do Rio. Então, a cidade vai, digamos assim, refuncionalizando as atividades que vão sendo feitas nas áreas. É como o casario que dá lugar aos sonhos de uma empresária em ter fonte de renda com produtos que tenham DNA da cidade. Todo mundo que vai visitar uma cidade, ela quer conhecer aonde começou a cidade, a história da cidade que ela está visitando. Então eu achei muito adequado me instalar exatamente aqui no Centro Histórico. São 434 anos de muitas mudanças econômicas, sociais, culturais. Mas João Pessoa segue tão bela e majestosa quanto as paisagens e construções que resistem ao passar dos séculos. Uma cidade de história e de arquitetura mesmo majestosa. Cabe a nós, né, preservar esse patrimônio material e imaterial da capital. O Melhor Escolha deste sábado vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens é só acessar tvcorreio.com.br. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo sábado.